Olá pessoal, meu nome é Diana, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vou te passar várias dicas de como ser aprovado no exame de ordem sem gastar dinheiro. Pois bem, antes das dicas eu quero trazer um resumo para vocês da minha história, a minha história com o exame de ordem, dentre essas aprovações e reprovações que eu trago comigo. Na minha primeira tentativa da primeira fase, eu acertei apenas 39 pontos. E para você ser classificado para a próxima fase, você precisa acertar 40 questões. Então, assim, eu bati muito na trave. Confesso que no dia, eu fiquei triste porque logo assim que a gente termina a prova, algumas horas depois a gente já tem acesso ao gabarito preliminar. E eu realmente confesso para vocês que eu fiquei chateada, frustrada por ter batido na trave, por uma questão eu não ter sido classificada para a segunda fase. Mas hoje eu agradeço muito a Deus porque eu fiz a prova sem estudar. Então vocês imaginam, se eu tivesse sido classificada para a segunda fase, eu ia ter uma mentalidade de que é possível a gente ser aprovado em qualquer prova, em concurso público, sem estudar. E é uma ideia totalmente errada. Então hoje eu agradeço por eu não ter passado, porque eu tentei de novo, mas tentei da forma correta, estudando, me dedicando bastante e consegui ser classificada para fazer a segunda fase. Então, como eu adiantei para vocês, eu não estudei nessa minha primeira tentativa e eu vou contar para vocês quais foram os meus erros e o que eu deixei de fazer. Basicamente, eu só fiz 3 coisas. Uma que foi assistir alguns aulões de revisão que tem gratuitos aqui no YouTube. Eu assisti alguns um final de semana antes da prova. Imprimi 2 modelos de prova, coloquei na minha bolsa e resolvi algumas questões quando eu tinha algum tempo, assim, de forma bem aleatória. Quando me dava na telha, eu pegava, vou resolver algumas questões. Foi dessa forma que eu fiz simulado. E li o código de ética um dia antes da prova. No sábado à noite eu resolvi ler o código de ética, nunca tinha aberto antes. E lógico que não consegui ler o código todo, nem é preciso isso, não há necessidade de ler nenhum código inteiro, até porque a gente não tem tempo para isso. É humanamente impossível ler o código todo, mas também não é deixar para a véspera de prova tentar absorver algum conteúdo. Então, pessoal, foram essas as coisas de erradas que eu fiz. Essa preparação, logicamente, não me traria nenhum resultado positivo, eu nem chamo isso de preparação, foi um despreparo total. Outro grande erro que eu cometi foi resolver a prova do jeito que as questões são montadas. Comecei por filosofia, tributário, ADM, questões que eu normalmente deixaria para o final, resolveria outras questões que eu tenho mais afinidade, mais domínio, que esse começo de prova, que é quando o nosso cérebro ainda está descansado, a gente tem mais tranquilidade, o cronômetro ainda está no início, não tem aquela correria de final de prova, de preencher gabarito. Poderia estar resolvendo as minhas questões preferidas, que eu gosto mais, mas não fiz dessa forma. Resolvi do jeito que a prova veio. Esse é um grande erro. Quando o fiscal falou que faltavam 30 minutos para o término da prova, eu ainda estava na 20ª questão, não tinha chegado ainda nas questões que eu mais gostava e que eu tinha grandes chances de gabaritar. Esse, assim, foi um erro que definitivamente eu não quero nunca mais repetir e eu consegui resolver esse problema fazendo simulados. Agora vamos às dicas, que eu já falei demais, muito blá blá blá. E a primeira dica que eu tenho para passar para vocês: façam a prova no último ano da faculdade. Por que eu falo isso, gente? A pressão é muito menor, você ainda está cursando a faculdade, você está entrando no 5º ano ainda, então tem aquela desculpa, né, se caso dê errado. Ainda tô na faculdade, foi só um teste, eu queria ver como que seria o meu resultado, mas eu não me dediquei tanto, na próxima vai ser melhor, eu tenho certeza que eu vou conseguir, ainda estou iniciando o 9º período. Então façam no último ano da faculdade, comecem a testar. Eu sei que é uma prova cara, mas eu tenho uma outra dica dentro dessa, para passar para vocês. Para quem não sabe, é possível pedir a isenção da taxa de inscrição. Eu peço que vocês leiam o edital na parte de isenção, da taxa. Vocês vão ver se vocês se enquadram
nesses requisitos é necessário, vou adiantar para vocês, né, que é necessário ter um número do NIS e receber uma renda, um máximo de renda, né, ou renda familiar, alguma coisa nesse sentido. É interessante que vocês leiam, pode ser que vocês façam jus a essa isenção e não precisa estar adiando, vou deixar para fazer quando terminar a faculdade, porque agora eu não tenho dinheiro. Então, dá uma pesquisada, lê o edital, que se for o seu caso vai te ajudar bastante e você vai poder ficar tentando, né, já começar logo no nono período, se não der certo faz no 10º e não fica com aquela preocupação de gastar dinheiro, de não ter dinheiro. Então é uma dica legal também para quem não sabe. A próxima dica é: descubra seu melhor método de estudos e se joga. Gente, eu não fiz caderno. Definitivamente caderno não funciona comigo. Eu até queria, porque eu acho fofo, acho bonito, acho maneiro você ter um caderno todo organizado, completo, mas assim, para estudar para a OAB não deu certo, porque tem que ser um estudo prático. Para mim, eu acho assim, algo muito corrido, sabe? Pra gente ficar ali anotando, pausando a videoaula e anotando, não deu certo para mim. Graças a Deus, eu até tentei, mas foi bom que eu consegui ter um ritmo de estudos mais rápido. Achei que dessa forma, sem caderno, rendeu muito mais. Então é uma dica para vocês também. Tenta observar qual o seu melhor método de estudos. Videoaula, caderno, assim, doutrina eu nem aconselho, porque tem que ser lei seca mesmo. Então eu fiz da seguinte forma: videoaula e lei seca. No YouTube tem muito material bom, eu vou falar mais à frente disso para vocês. Então descubra seu melhor método de estudos e se joga. Bom, pessoal, a próxima dica que eu tenho para passar para vocês é: façam simulados. Definitivamente essa é a dica mais importante. Se eu tivesse que escolher uma dica para passar para vocês apenas, como a mais importante, a que eu julgo ser a indispensável na preparação para o exame de ordem, com certeza seria essa. Eu tenho aqui, né, até alguns exercícios, alguns simulados que eu fiz para mostrar para vocês como é importante a gente imprimir. Eu não gosto de fazer no computador, mas se você não tem impressora, não tem condição de imprimir, você pode fazer diretamente do computador. Abre a prova, pega um papel para você anotar a sua resposta e depois você confere no computador mesmo o seu gabarito. Não precisa imprimir. Na verdade, assim, se você puder imprimir, faça isso. Porque o ideal é você sentar em uma mesa com um cronômetro e uma garrafa de água e simular realmente a prova. Com 5 horas, sabendo que você tem 5 horas, sem nenhuma interrupção. Eu levantava, assim, apenas para ir ao banheiro e bebia água ali na mesa, só isso. Mas isso foi essencial, gente, você testa. Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, eu terminei a prova exausta. E olha que eu não tinha resolvido nem, 30 questões. Estava exausta. Nessa segunda vez, eu já não saí tão cansada, porque eu já vinha num ritmo de treino muito intenso. Então, isso é muito importante, você vai se sentir bem menos cansado, vai render muito mais. E outra coisa que eu acho interessante é que você vai acompanhando a sua evolução. Olha, nesse simulado aqui, eu acertei 35 pontos, no outro 43, nesse aqui 56, 57. Você percebe que você vai melhorando seu rendimento conforme você vai treinando. E assim, treino é tudo, né, gente? Não tem como a gente fazer nenhum teste sem treinar, porque isso conta bastante e ajuda muito. Então, façam simulados. Eu quero falar com vocês sobre o site QConcursos, que é ótimo. Tem um banco de questões, assim, gigantescos. Eu acho legal esse site para aqueles momentos que você está aguardando alguma coisa, está no ônibus, está aguardando um médico, que você não tem como ficar 5 horas ali fazendo o seu simulado. Então, é interessante para esses momentos. Ou antes de dormir, você está mexendo no celular em vez de ficar em rede social, fica resolvendo questão. Além do que concursos, tem um aplicativo chamado OAB de Bolso. Ele me ajudou muito. Ele é maravilhoso, gente. Ele tem muitas questões, tem comentários de questões. Você já analisa ali o fundamento da resposta, é muito bacana e é gratuito. Dessa forma, se você aliar o site QConcursos com o aplicativo OAB de Bolso, mais os simulados, eu fazia uns 2 simulados por semana eu estudei durante um mês, mas o ideal é que seja 2 meses, né? Você estudando 2 meses,
fazendo o uso dessas plataformas, com certeza o seu resultado vai ser positivo, porque simulado realmente te agrega muito, você vai treinar, você vai estudar, e resolução de questões é estudo também. Eu adoro esse método. Outra coisa que eu acho muito importante, além da resolução de questões, é você fazer a conferência, ver quantas questões você acertou e analisar os seus erros e os seus acertos, procurar fundamento, lei seca, né? Por exemplo, eu coloco do lado o gabarito e aí vejo se foi certo ou errado e vou procurar as respostas. Isso também é uma forma de estudar, porque treinando a gente também estuda. A próxima dica é: aproveite os conteúdos grátis da internet. Eu não fiz cursinho para a primeira fase porque eu não tinha condição realmente de comprar um cursinho, então eu preferi usar tudo que a internet tem, principalmente o YouTube. Eu estudei muito pelo YouTube, gente. Só que assim, tem uma coisa que a gente tem que ficar atento a conteúdo desatualizado. Tem muita coisa, muito material bom, útil, bacana, mas que às vezes está desatualizado, principalmente de trabalho, né, com essa reforma trabalhista. Então, assim, fique muito atento com as datas da publicação do vídeo, qual diploma que aquele doutrinador está se baseando para explicar, para fazer aquela aula. Então, se você ficar atento às fontes, que sejam, assim, professores realmente, pessoas do mundo jurídico, renomados, tem muita gente bacana na internet. Fique atento a isso e a data daquela publicação, que não vai ter erro. No YouTube mesmo tem muitas revisões gratuitas em véspera de prova. Na realidade, acho que todo final de semana eles colocam aqueles aulões ao vivo, que é muito bom. Ali você tira dúvidas, tem o chat normalmente que eles respondem alguma coisa. Então assistam. E eu acho engraçado que eles quase gabaritam, sabe? A prova, eles acertam muita coisa, os palpites são ótimos e eles focam nas matérias que realmente caem, nos assuntos que caem. Como um cursinho, por exemplo, que o estudo é bem direcionado. Então esses aulões, assim, excepcional, não percam, sabe? Normalmente tem sábado e domingo. Na minha época, o CEISC, ele fazia uma semana, assim, tinha maratonas de OAB, me ajudaram demais. Então eu vou falar para vocês agora alguns cursos que eu sei que disponibilizam no YouTube esses aulões de forma gratuita. O CEISC, o Gran Cursos Online, se eu não me engano, deixa eu ver o que eu anotei. Isso. O Complexo de Ensino Renato Saraiva também tem esses aulões. E sobre ética, eu quero dar uma dica para vocês. Procurem a professora Daniela Menezes. Ela ministra aula no Estratégia e no Gran Cursos também. Gente, ela é simplesmente maravilhosa, a didática dela. E a próxima dica é: estude as matérias que têm mais peso. Gente, são 17 matérias no total, 5 horas de prova, é humanamente impossível você estudar tudo. Em 2 meses, 1 mês, não tem como você se preparar dessa forma. Então escolham as matérias que têm mais peso. Eu vou falar para vocês as matérias que eu estudei, que eu me dediquei de verdade. Foram as seguintes matérias: penal e processo penal, né, que aí você estudando uma, você está estudando a outra. Trabalho e processo do trabalho, que são 11 questões essas duas. Constitucional e ética. Na minha época, eu esperava resolver 10 questões e gabaritar. Mas eu procurando na prova no momento, porque todo mundo falava 10, tinha até aquele livro 10 em ética, e só tinham 9 questões. Agora parece que no último exame só caíram 8 questões. Eu acho que estudando essas matérias você já vai ter um bom desempenho. E nesses aulões de revisão você também vai ver alguma coisa das outras matérias. Então você não vai assim sem ver nada. E também resolvendo, fazendo simulado, você vai ver essas questões que você não vai se dedicar tanto, mas que vai te ajudar muito. Então é isso, descubra as matérias que têm mais peso, tem muitos blogs na internet, até do Gran Cursos, agora eles mudaram o nome do blog, mas procura por aí, blog do Gran Cursos, que eles fazem essas estatísticas de matérias que mais caem e isso ajuda, escolha, vai que é a matéria que você mais gosta de estudar, olha que maravilha. Então, eu passei para vocês as matérias que eu estudei. Você pode fazer dessa forma também, focar mais nessas matérias, porque nos aulões e nos simulados, nos exercícios, você também vai estar estudando. Mas quando você for sentar para realmente entender os institutos, foquem mais em algumas matérias. 6 matérias eu acho que já é o suficiente, não tem como estudar totalmente as 17 matérias.
Bom, agora a próxima dica, eu já falei um pouquinho com vocês sobre essa dica, que é começar a resolver a prova pelas questões que você mais domina. Porque assim, você está mais descansado, você acabou de chegar. Então, não resolva a prova da forma que ela é montada. Vá ir procurando. O que eu fiz? Eu fui primeiro atrás de ética. Eu falei, eu vou resolver as 10, 9, 8 questões de ética primeiro e depois eu vou para civil, processo civil, penal, trabalho, que são as matérias que eu mais gosto. Então, resolva nessa ordem. As que você que tem mais afinidade ou as que tem maior peso, porque você acabou de chegar, você está tranquilo, não está naquela correria ainda, seu cérebro está funcionando perfeitamente. Então comece pelas matérias que você mais gosta ou que você mais domina. E a próxima e última dica é: não estude apenas no seu cantinho de estudos. Eu, por exemplo, explorava todos os cantos da minha casa, em vários momentos assim inusitados eu estava estudando. Por exemplo, nem sempre a gente pode ficar sentado na nossa mesa, no nosso computador, estudando. Nem sempre isso é possível. Então eu acho que a gente tem que usar de outros meios para poder conseguir render e se preparar. Então, enquanto eu estava fazendo comida, fazendo unha, cabelo, alguma coisa assim, eu usava aquelas caixinhas de som que quase todo mundo tem, conectava a aula no meu celular e via Bluetooth eu conseguia escutar pela caixinha, que tem um volume excelente, colocava num volume bem alto para eu de fato me concentrar. E então, assim, enquanto eu estava fazendo essas atividades que eu poderia não estar estudando, eu conseguia unir, né, as minhas tarefas que eu não poderia deixar de fazer, mas também estudava. Então eu não estudava só 4, 5 horas na minha mesa, eu conseguia render muito mais. Então eu acho que essa dica é muito importante. Testa, vê se funciona com você. Quando você for fazer alguma atividade assim que seja mais tranquila, tenta colocar essa caixinha e escutar. Porque assim, só no celular, o meu, por exemplo, é muito baixo. Eu não conseguiria estar na cozinha lavando louça, por exemplo, e estudando, porque o volume do meu celular é baixo. Mas se o seu for um volume legal, dá para você tentar também. E isso contribui bastante e vão ser mais momentos de estudo que com certeza vai fazer diferença no momento da sua prova. Bom, pessoal, essas foram as dicas. Eu peço a vocês que, caso tenha restado alguma dúvida, que vocês deixem aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos. Para quem gostou, peço que curte, que compartilhem com os amigos, principalmente para aqueles que vão prestar, né, a OAB, que já está chegando, está logo aí. E se você tiver algum interesse sobre a segunda fase, eu também tenho mais dicas para falar. Deixem nos comentários também, se for do interesse de vocês, que com certeza eu vou gravar um próximo vídeo. Quero manter o canal com bastante conteúdo sobre a OAB, sobre concurso público, sobre advocacia. E tem o meu Instagram também, caso você queira me mandar alguma mensagem, alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida que tenha ficado, pode me chamar por lá que eu vou responder. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.